Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento e nós temos uma playlist com o curso gratuito de astrologia. Se você ainda não conhece, te convido a se inscrever no canal e conhecer, acompanhar nossas aulas. Se você já conhece, lá na última aula eu comentei que nós passaríamos agora a estudar os opostos complementares. Então nós vamos iniciar com a oposição de Áries e Libra e eu espero vocês para a gente entender como isso funciona. Então, como eu comentei no início do vídeo, nós vamos começar a estudar essa oposição entre Áries e Libra, né? Eu fiz um vídeo falando sobre os opostos complementares. Se você ainda tem dúvidas sobre como isso funciona, quais são eles, eu vou deixar no cardzinho para você acompanhar. E agora a gente vai começar então por esses dois que são os primeiros aqui, né? A partir de Libra a gente começa a ter essa oposição entre a parte do nosso mapa que tem mais a ver com o nosso eu, com a nossa individualidade, com a formação da nossa personalidade, e a parte do mapa que tem mais a ver com o social, com a maneira como eu lido com o outro, né? Com as minhas relações mais externas. E aí, nessa oposição de Áries e Libra, a gente tem uma oposição entre o eu e os outros. Então, aqui eu tenho em Áries uma inteligência muito mais instintiva e em Libra eu tenho uma inteligência muito mais racional, social, que elabora, que pensa, que analisa, né? Áries é um signo de fogo, é a ligação com a minha vontade interior, o meu espírito, a minha essência, e Libra é elemento ar, é o racional, é pensar, é ponderar. É interessante que ambos são signos cardinais, né? E a gente estudou lá os elementos, eu vou deixar no card para vocês também, quem ainda não acompanhou. Mas a gente estudou os elementos que o elemento fogo, o cardinal de fogo, ele tem essa movimentação, essa atitude, né? E o elemento ar, o cardinal do ar, tem esse ímpeto para compartilhar, para trocar. Essa iniciativa é voltada para a troca, né? A qualidade cardinal, ela é uma qualidade de iniciativa. Então, qual a diferença e por que esses dois são opostos complementares? Porque quando a gente fala de uma iniciativa ariana, a gente está falando de um movimento que é instintivo, como eu disse. É uma atitude, aquela atitude que ela vem, ela acontece, né? Ela não passa por muitos filtros. O signo de Libra é uma atitude que passa por filtros. É uma atitude que passa pelo filtro racional, pelo filtro de analisar, de ponderar, de avaliar a situação. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui, e eu vou deixar na descrição o livro que eu utilizei para montar essa aula, tá? E eu vou citar vários trechos aqui dele. E uma das partes que a gente começa falando sobre essa questão de uma inteligência e de uma iniciativa mais instintiva ou mais racional é que, por exemplo, se a gente for pensar em esportes, né? O Áries, ele vai ser aquele mais ligado a esportes frontais, de uma competição mais frontal, não tanto estratégica. E o Libra vai ser aquele que vai ser ligado às estratégias, a ponderar, a avaliar. Ele pode ser ligado à competição, mas ele vai avaliar os dois pontos dessa competição, ele vai preferir uma análise, né? Fazer uma análise maior desses dois pontos. Áries não, Áries é a competição mais instintiva, mais frontal, aqueles jogos mais ligados à nossa autossuperação, principalmente, né? Essa iniciativa ariana, esse jeito mais, uma atitude mais instintiva e de uma iniciativa mais direta, eles também levam para a comunicação. Então aqui a gente tem uma comunicação mais direta também, né? O ariano é aquele que, quando ele não gosta de algo, ele vai dizer, olha, eu não gostei disso, sem fazer muita introdução, sem pensar muito, sem escolher as palavras que ele vai usar ou levar em conta a maneira como aquela pessoa vai interpretar.
ele vai falar o que ele está sentindo da maneira direta, crua, como ele está sentindo. O Libra, como ele tá, a energia dele está muito conectada com o outro, ele vai perceber a melhor maneira de falar para esse outro, quais palavras esse outro vai assimilar melhor, quais palavras talvez vão ser uma afronta para esse outro, né? De que forma eu posso colocar isso? Normalmente ele vai introduzir o assunto, então ele vai falar, olha, preciso conversar com você, tem algo que não tá me deixando tão feliz assim, né? Ele não vai chegar com um assunto seco, assim, direto, tocando direto no ponto. Então ele vai fazer aquele jogo de palavras ali maior, né? Por quê? Porque a atenção do ariano tá focada nele. Ele tá olhando para o que ele tá sentindo. Eu estou sentindo assim. A atenção do libriano está focada nos outros. Ele está preocupado com o que o outro está sentindo. Então, mesmo que ele coloque a opinião dele, que vai ser depois de muita ponderação com relação àquilo que ele está sentindo, será que realmente o que eu estou sentindo é coerente ou não? Depois de toda essa avaliação, ele ainda vai pensar como que o outro vai receber essa informação, né? E aí a gente tem o problema de muitas vezes o libriano não ter iniciativa, porque ele fica muito tempo nessa ponderação. Então, Libra tem essa ponderação entre dois lados, né? Ele considera aquilo que ele está sentindo, mas ele também considera o porquê da pessoa agir de determinada maneira. E aí aqui a gente tem outra oposição interessante, que é a questão de que, para o ariano, quanto mais rápido, melhor. Tem que acontecer e tem que acontecer de forma rápida e objetiva. E o libriano, na grande maioria das vezes, não vai conseguir essa rapidez porque ele precisa ponderar os dois lados, né? Ele está enxergando dois lados. O Áries, para o Áries tomar uma atitude, ele precisa só ter a vontade. Não quer dizer que ele seja egoísta, mas quando ele está pensando em tomar uma atitude, ele está pensando no que ele precisa para tomar aquela atitude. Se eu quero, eu faço. Basicamente assim, simples e direto. O libriano não, tá? O que ele precisa e quais os reflexos essa atitude dele vai ter no outro. Então ele leva um tempo a mais. E aí aqui, sempre fazendo essa analogia de opostos e complementares, né? Aqui a gente tem uma iniciativa direta e aqui a gente tem uma iniciativa pensada. Aqui a gente tem um quanto mais rápido melhor e aqui a gente tem alguém que precisa de tempo para avaliar. Que cada um se complementa. Áries complementa Libra, ensinando que Libra precisa muitas vezes tomar iniciativa, né? Não só ficar avaliando as situações, mas ele precisa chegar ali num consenso e agir. E o Libra mostra para Áries que para agir é necessário refletir sobre essa ação. Então, o meio do caminho entre esses dois aqui é que se consiga chegar a uma atitude que não bloqueia por pensar muito, mas também não é uma atitude impensada, né? É um meio do caminho bem complexo de se conseguir chegar. Complexo para Libra, porque Libra quer muito que essa atitude seja justa, né? Que todas as partes estejam de acordo com aquilo que está sendo, com aquela iniciativa que está sendo tomada. E Áries, porque Áries tem a questão da impaciência, ele quer agir, ele quer ver as coisas acontecendo. Então, parar, pensar, refletir, falou em parar, já começa a incomodar o ariano. Ele quer que as coisas sigam, ele quer as coisas rápidas, né? E ele quer movimento. Então, falou em parar, já começa a incomodar. E aí ele precisa aprender a desenvolver essa paciência também. Porque é uma energia de muito movimento. Áries é uma energia de muito movimento. Então, pensa, é aquela agonia de estar ali com todo aquele movimento interno. E aí as pessoas à volta pedindo para parar, para refletir, para analisar. Mas se ele não aprende com Libra a importância desse refletir, ele vai tendo ao longo da vida dele muitas atitudes e gerando complexidades, gerando problema, batendo cabeça, voltando, tendo que refazer, porque faltou aqueles 5 minutos ali que ele parasse para refletir o que ele estava fazendo, né? Então é bem complexo. É em Áries também que a gente tem a teoria do se livrar, né? No livro eles falam isso, a teoria do se livrar.
O que é essa teoria? No livro cita um exemplo de uma criança que ela tem deveres de casa para fazer. E aí ela chega em casa e ela já faz o dever de casa para se livrar. Essa é a teoria do ariano. Já faz logo para se ver livre daquilo. Só que o problema da teoria do se livrar aqui de Áries é que precisa dessa reflexão, precisa dessa análise, precisa dar uma atenção. Não apenas se livrar daquilo, mas fazer com uma ponderação do porquê está fazendo e de que forma está fazendo. Nessa ideia de agir logo e agir de forma assertiva, o ariano é aquele que ele pensa por que as coisas não foram feitas ainda, né? Ele olha para algo que precisa ser acabado e ele pensa, mas por que não foi feito ainda? Porque se aquilo estivesse na mão dele, ele teria resolvido já, ele já teria feito. Só que qual a questão aqui que o Áries não está enxergando quando ele pensa e acelera as pessoas à volta dele? É uma questão que Libra pensa, que é o seguinte: será que isso que eu quero que seja feito é também o que o outro quer fazer? Será que o que é bom para mim, a melhor maneira que eu estou enxergando de fazer algo, é bom para o outro? Será que existe uma única forma, né, de as coisas serem feitas? Existe uma regra para todos? Então, essa percepção Áries não tem. Áries quer as coisas feitas e ele não considera que talvez para o outro aquilo não seja uma necessidade, aquilo não seja uma prioridade na vida desse outro. Libra enxerga isso. Então, aqui a gente tem uma das razões também da impaciência de Áries com as outras pessoas, porque Áries acaba não enxergando as limitações das outras pessoas. Libra enxerga essas limitações e consegue entender o porquê que muitas vezes uma pessoa vai ter um tempo diferente da outra, né? Uma pessoa vai fazer uma atividade em 5 minutos, a outra vai fazer em meia hora. E tá tudo bem, não existem regras diferentes, cada um tem o seu tempo, né? E Áries não, ele entende que se ele consegue ser rápido, por que o outro não consegue? Que não é que ele subjugue o outro, mas ele considera o outro tão forte quanto ele. Então ele imagina que se ele tem essa habilidade de fazer as coisas rápidas, o outro também tem, né? Ele não consegue olhar para o outro e entender que o outro pode ser diferente. Outra questão também relacionada a essa questão de movimento e de querer ver as coisas acontecendo é a questão da comunicação ariana e da comunicação libriana. Por que a gente fala que o Libra é mais cortês, tem uma cortesia maior nessa comunicação, e Áries é mais objetivo, vai lá direto ao ponto? Porque assim como ele não quer perder tempo com obstáculos nas atividades dele, ele também não quer perder tempo na comunicação. Então, se algo tem que ser falado, ele não vai ficar introduzindo, fazendo, explicando por que ele quer falar com você ou marcando um dia para falar com você. Não, ele vai chegar e vai falar. É assim, é a rapidez das atitudes, ele leva para a comunicação também. O Libra não, ele entende que cada um tem a sua percepção e existem formas de falar, diferentes formas de falar a mesma coisa. Então ele usa mais da cortesia, do jeito mais sutil de chegar nas pessoas, né, de usar uma diplomacia, né, chegar aos poucos nessa pessoa. Então, ele vai valorizar nas outras pessoas também essa delicadeza, esse jeito de falar, né? O jeito educado de chegar e colocar a sua opinião. Então, o ariano, a gente não vai ver um ariano elogiando a diplomacia de uma pessoa. O ariano, ele vai chegar e vai dizer que ele gosta muito de alguém porque aquela pessoa chega e resolve tudo rapidamente. Aquela pessoa chega e desenvolve ali o que ela tem e já resolve. Isso é algo que Áries admira. O libriano já não. O libriano ele vai elogiar alguém por essa pessoa ter uma maneira diplomática de resolver as coisas, né? Se alguém chegar ali e resolver abruptamente aquela situação, o libriano vai achar isso deselegante, vai achar isso inconveniente. Não precisava ter falado daquela forma. Não precisava ser tão abrupto, né? Ele vai ter essa preocupação com o jeito de falar. Então, aquilo que nós comentamos, para Áries, o outro não é uma pessoa diferente dele. Para ele, se ele é forte, o outro tem tanta capacidade quanto de ser forte. Então, ele não, como a gente tem ali num trecho também, ele não paparica esse outro, porque ele considera o outro como um outro eu. Se eu tenho capacidade de ir lá e fazer por mim, o outro também tem, né? Ele tem tanta capacidade quanto. Libra não, Libra já cuida do outro
porque ele sabe que ele tem também pontos de fraqueza nele. Então eu tenho as minhas questões internas e o outro também tem questões que são dele, podem ser totalmente diferentes das minhas. Ele consegue ter essa percepção e aí ele lida com uma consideração maior por esse lado do outro, né? Outro ponto bem importante é a gente pensar a questão de tempo para esses dois. O que é o tempo para Libra e o que é o tempo para Áries? Como o Áries, a gente está falando aqui que tem essa necessidade muito grande de movimento e ele é um signo de tomar iniciativa, de fazer as coisas acontecerem, o ariano tem muito aquele lado que é bastante jovial, que a gente comentou na aula, que é aquele lado de ele tá sempre começando alguma coisa. Então, para ele, tudo é novidade. Para ele, tudo é uma nova possibilidade. E aí, ele não tem muito essa questão de parar, avaliar, analisar. Então, ele tomou uma atitude hoje, se essa atitude deu errado, isso não impede ele de amanhã ter a mesma atitude. E ele não vai parar para pensar: eu fiz isso, deu errado, talvez eu vou fazer de uma forma diferente, vou tentar de uma outra maneira. Não, ele pode ir lá e fazer a mesma coisa inúmeras vezes, ainda que aquilo continue dando errado. Porque para ele, aquilo é sempre uma nova tentativa, é sempre uma nova possibilidade. E aí aqui, o que ele tem muito para aprender com Libra é justamente entender, avaliar essas experiências que ele passa. Porque nessa ponderação de Libra, quando Libra faz algo errado e ele percebe que aquilo deu errado, ele avalia e na próxima vez ele vai fazer algo diferente. Na próxima vez talvez ele nem faça aquilo. Se ele perceber que realmente foi totalmente errado, ele nem volte a tomar aquela atitude, né? O ariano não, o ariano ele vai pensar: mas hoje é um dia diferente, talvez dê certo. E necessariamente não é por ser um dia diferente que aquilo vai dar certo. Talvez a sua atitude esteja errada e ela não vai dar certo em nenhum dia, né? O que precisa ser reavaliado é a atitude, não o momento. Então Áries está muito focado no momento, Libra está muito focado em avaliar as atitudes dele e o que aquilo resulta, né? Quais são os resultados do que ele está fazendo. Então, nessa questão de tempo, o grande problema de Áries é que Áries atropela as coisas. Áries quer fazer tudo logo e ele acaba atropelando esse tempo. Libra tem o grande problema de ficar tanto tempo ponderando, avaliando, pensando, que muitas vezes o tempo dele passa e ele ficou ali em uma mesma situação, avaliando todos os lados daquela situação. Então, aqui nessa questão de tempo, o meio do caminho desses dois, a complementação desses dois, é Libra entender que ele tem um tempo para avaliar, sim, mas ele precisa pôr limites nesse tempo e decidir em algum momento. E Áries tem que entender que ele precisa avaliar e não sair atropelando as coisas. Avaliar aquelas atitudes e, como eu falei, muitas vezes não é que amanhã é uma nova oportunidade, pode ser que dê certo. Você precisa avaliar o que deu errado e por que deu errado das outras vezes, né? Esse é o meio do caminho entre essa situação. E aqui a gente chega em um outro ponto importante, que é a questão da identidade, que em Áries é muito exata, é muito firme, né? O ariano ele tem um contato com a individualidade dele que é muito direto, assim, não tem muito filtro. Então ele sabe muito bem o que ele quer, o que ele vai fazer e de que forma. Pronto, acabou o assunto, né? Áries é essa energia direta ao ponto. E aí, nisso, ele acaba sendo uma energia muito pessoal. Onde a gente tem Áries, a gente tem toda essa capacidade de olhar diretamente para a nossa individualidade, né? O problema é que, quando ele tem que lidar com o outro, ele também leva esse jeito de ser para essa relação. E aí ele vai enxergar tudo muito por essa perspectiva da identidade dele. O Libra já não. O Libra ele vai ter uma questão que é a questão de que, pior que seja a situação, ele vai sempre buscar uma posição imparcial. Então ele não vai ter uma situação na vida dele que ele vá agir por uma única perspectiva. Que ele vai dizer que o libriano está agindo unicamente olhando para as necessidades dele. Por pior que seja a situação, por pior que mexa com a ferida emocional mais profunda do libriano, ele ainda assim vai colocar a opinião dele e a opinião daquela pessoa que está envolvida. A opinião dele e a opinião do coletivo. A opinião dele
e o que aconteceu, né? Ele vai ter sempre essa visão. Por isso que a gente fala que Libra é tão ligado com a justiça e com os juízes em geral. Porque ele, na cabeça dele, ele está sempre colocando as coisas em dois, no mínimo, né? 2 pontos para avaliar. Tem sempre 2 posições a serem analisadas, no mínimo. Se Áries tem esse problema de levar a individualidade dele para o outro e não conseguir perceber essa opinião do outro, o libriano vai ter o problema de defender a própria individualidade. Porque, como ele sempre pondera, ele sempre chega ali numa conclusão de que nenhum nem outro está errado, né? O outro tem a opinião dele, eu tenho a minha, tenho coisas a ajustar na minha, o outro tem coisas a ajustar na dele. Então ele não chega a tomar uma iniciativa firme de, olha, eu quero isso, vai funcionar assim, eu vou tomar essa iniciativa. Ele leva um tempo, isso é um aprendizado para o libriano. Ele leva um tempo aprendendo a se colocar. Outra frase muito interessante que tem nesse livro é que numa disputa, Libra perde. Se for para confrontar, se for para ganhar na briga, no confronto, o libriano perde. Numa negociação, o libriano ganha. Se for colocar o ariano a negociar, o ariano vai perder. Ele vai, a menos que ele tenha esse lado libriano nele desenvolvido, ele vai perder. Porque a negociação dele vai ser sempre pautada na necessidade dele. Ele não vai conseguir fazer aquele jogo político, diplomático, de olha, eu abro mão um pouquinho aqui, você abre mão um pouquinho ali, a gente tem nossas opiniões, mas a gente vai cedendo um pouco e chega num ponto de convergência. O ariano não vai saber fazer isso, porque a opinião dele, para ele, é muito forte. Então ele vai querer, mesmo que ele se proponha a ouvir, ele vai querer convencer aquele outro da opinião dele. E aí a gente tem essa questão, né? Quando o Áries está disputando, ele ganha. Ele é muito forte num confronto. Agora, quando a gente está falando de negociação, a gente está falando de uma energia libriana. E o ideal aqui, nesse meio do caminho, é chegar a uma posição que a gente não abra tanto mão e não ceda tanto para o outro, mas também que a gente não imponha a nossa vontade. Falando em briga, em impor, em colocar a nossa vontade, o ariano tem muito familiaridade com essa questão do confronto, né? Então, para ele, colocar para fora o que ele está sentindo, é algo até que alivia, que traz uma sensação de um alívio emocional, psicológico, colocar aquilo tudo para fora. Para Libra já não é assim. Em Libra, a gente não tem um arquétipo que lida bem com essa questão de confronto, de briga, né? Então, o libriano não é aquele que depois de uma briga ele se sente aliviado. Depois de uma briga ele vai ficar mal, ele vai sentir um mal-estar, ele vai se sentir sobrecarregado, porque para ele o confronto, aquela coisa de perder o equilíbrio é algo que traz um mal-estar muito grande. Então ele busca resolver as coisas de forma pacífica, porque para ele lidar com o confronto é algo muito complicado, tenso, não gera um alívio, gera uma tensão. E uma outra frase dentro desse livro que é até engraçada é que para Libra tem 2 coisas que deprimem o libriano, é briga e feiura. A briga, por os motivos que nós já conversamos aqui, e a questão da feiura num sentido estético, mas não pensem de forma preconceituosa aqui em padrões de beleza, porque libriano não tem essa percepção do padrão de beleza, né? Mas aqui, aquela beleza do equilíbrio, ter uma simetria nessa beleza, né? Isso agrada muitos olhos do libriano e é algo que, se ele não tem por perto, ele vai tender a se sentir a ter um mal-estar, a se sentir mal nessa situação, né? Então, onde quer que o libriano esteja, pode colocar ele numa casinha de uma peça, abandonada no meio da floresta, assim, no lugar mais improvável. Ele vai achar uma florzinha para decorar, ele vai achar um jeitinho de colocar as coisas dele ali dentro, ele vai dar um jeito de trazer beleza para aquele lugar. Porque é um arquétipo que tem uma noção também muito boa de proporção, né? Isso ele leva para a estética, isso ele leva para as relações, para tudo na vida dele, ele tem essa necessidade de proporção. Então, como a gente estava falando ali de Áries ser muito bom no confronto, Áries quer ganhar na força, né? Áries é o guerreiro, é aquele que ganha na força. Libra quer ganhar pela razão. Ele quer ganhar por ter razão em
em uma situação. Então, por mais furioso que ele esteja, ele não vai querer ganhar na força. Ele vai querer te mostrar o porquê ele está certo, com base em argumentos, com base em uma reflexão que ele fez, em uma análise que ele fez, né? Nunca com base no estou certo porque estou e ponto final. E essa ligação de Libra com a razão é muito forte, porque é um signo de elemento ar, né? Ele tem essa necessidade de buscar a razão em todas as situações, né? Então ele vai trazer para o racional. Ele vai buscar agir o menos possível com o instinto, porque o instinto ele sabe que é algo que não está avaliado, não foi analisado, não tem uma razão ali guiando aqueles instintos. Instinto é sentir agir, né? E para o libriano ele precisa desse filtro do que é racional, do que é justo, do que foi filtrado, né? Então ele busca exercer essa razão, busca uma estratégia, né? Valoriza a gentileza, a delicadeza, né? E ele é mais ligado quando a gente fala de beleza, não na beleza que como ele tem essa ligação com as coisas que não são instintivas, mas racionais, ele não quer uma beleza que a pessoa nasceu bela. Para ele é mais interessante aquela pessoa que se torna bela, ela vai se aprimorando ao longo da vida, né? Seja uma beleza estética ou uma beleza de caráter, de personalidade, aquela pessoa que ela está se aprimorando. Para ele, essa busca por chegar ao melhor de si é mais valiosa do que ser alguém que já nasceu dessa forma. Nessa ligação instintiva, isso é Áries. É em Áries que a gente tem essa ligação com o nosso eu mais individual. Em Libra, a gente tem aquilo que é aprimorado, aquilo que foi se desenvolvendo, que foi sendo aperfeiçoado. É um signo que vem depois de Virgem. Então, a gente tem também um pouco dessa busca, desse aprimoramento, dessa busca por algo que vai ser melhor desenvolvido. Claro que Libra tem que entender que muitas vezes o instinto dele ensina muito para ele. Ele não pode perder também essa ligação com algo mais interno, mas também a Áries aprende que não dá para agir assim logo que pensa. A gente precisa aperfeiçoar. Eu sinto isso, mas eu sinto porque eu posso melhorar esse meu lado, eu posso melhorar isso em mim. Essa busca por aperfeiçoamento é algo que Áries tem a aprender com Libra. Então essas são as principais características de oposto complementar entre Áries e Libra. Eu vou deixar na descrição o livro para vocês verem os textos completos e observem no mapa de vocês onde cai esse eixo. Em qual casa vocês têm Áries, em qual casa vocês têm Libra. Porque é nesse eixo, é entre essas casas e os planetas que estão ali, que está ocorrendo essa oposição, né? Que está ocorrendo esses pontos que falamos aqui. É onde a gente vai ter, na casa de Áries, essa tendência para o lado mais individual, e na casa de Libra, onde a gente pondera. É na casa de Áries que a gente tem essa ligação com a nossa verdade interior, e em Libra, essa busca pelo equilíbrio com o outro, essa ponderação, essa busca por algo mais justo e que traga um balanceamento, né? Que chegue a um ponto de equilíbrio, né? É em Áries que a gente encontra essa força de confronto, em Libra a gente encontra esse lado estratégico, tá? Então é bem importante observar esses dois pontos, principalmente se vocês notarem que tem oposições ali. Sol em Libra, oposição a Marte em Áries. Sol em Libra, oposição a Lua em Áries. Lua em Libra, oposição ao Sol em Áries. Porque está acontecendo entre pontos importantes e aí vai ficar bem destacado na personalidade da pessoa. Então pode ser alguém que tenha, ou às vezes fica oscilando entre esses dois pontos, né? Ou a pessoa é muito ativa e acaba deixando de lado a Lua libriana, por exemplo. E aí ela vai ter a necessidade de se relacionar, mas ela vai ter problemas nesses relacionamentos, porque ela tá muito no lado ariano dela, ou ela vai acabar soltando demais a individualidade dela e deixando, fazendo muito pelos outros e se deixando de lado, né? Dando um exemplo com esse Sol em Lua em oposição.
Mas, como eu falei, todos vocês têm em algum ponto do mapa Áries, em algum ponto Libra, e aonde está ocorrendo esse embate de forças aqui, tá? Então, avaliem aí, deixem nos comentários se tiverem qualquer dúvida. Vejo vocês na nossa próxima aula sobre o signo de Escorpião. Tchau, tchau!